Bom dia a todos, sou Emerson Natividade. Acabei de participar do programa da TV Mundo Maior da Rádio Boa Nova, né? E nós discutimos sobre meritocracia, né? A lei do mérito, né? Então, me vem trazer um pouco disso para vocês aqui no canal, tá? Quem gostar da mensagem de hoje, deixa o seu joinha, assina o canal, repassa para aqueles que precisarem escutar essa mensagem. Estamos juntos dentro desse processo evolutivo em amor e caridade. E assim convido a todos a fechar os olhos, se tranquilizar, serenar os pensamentos, respirar de forma profunda, sentindo o coração, sentindo o anjo da guarda, o mentor espiritual falar, saudando os índios, os pretos velhos, os caboclos, recados seus cruzados, as equipes socorristas, as fraternidades do espaço, em especial a fraternidade dos humildes, do Dr. Bezerra de Menezes. Nosso Divino Mestre de Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Seguindo Ismael, o anjo tutelar das terras brasileiras, cumprimentando Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, seguindo com Jesus e Deus nosso Pai, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja, graças a Deus. Bem, é importante falarmos sobre meritocracia, lei do mérito, né? A lei do mérito faz parte das leis universais, né? Ali coadunando com a lei da justiça, né? E dentro de todo esse processo, né? Está sendo muito discutida a meritocracia, né? Porque todos nós queremos ter mérito, né? Todos nós queremos ter poder, né? E quando a gente fala em mérito, a gente fala também em poder, né? Meritocracia do grego tem poder, né? Adquirir o merecer, né? Mérito, merecimento, né? Poder, né? Adquirir poder. E muitas vezes nós esquecemos que algumas situações precisam ser analisadas, né? Por exemplo, por que que existem muita desigualdade social? Por que que a maioria é pobre e a minoria é rica? Por que que a, a, existem negros, brancos, índios, japoneses, orientais? Por que que existe uma diversidade religiosa, né? É importante a gente perceber o seguinte, né? Falando do final para o início, né? A diversidade religiosa ela é necessária porque cada espírito vem de um conhecimento, né? Muitos encarnados no planeta Terra, né, vieram de outros orbes, de outros planetas, né? E cada um tem um conhecimento, né? Por mais que nós sejamos criados da mesma forma, né? Indo às mesmas escolas, adquirindo os mesmos conhecimentos, somos seres diferentes, né? Somos espíritos diferentes, né? Então, eu sempre dou o exemplo do tênis, né? Sou fã dos três aí, né? Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal, os três grandes tenistas da atual existência, porque no início, né, todos têm as mesmas ferramentas, né, os mesmos investimentos, quando os têm, às vezes não têm, né? E se a gente colocar assim, vamos, todos têm a academia, todos têm um preparamento físico, todos têm técnico, todos têm um trabalho, né? E por que que se sobressaem três, quatro, cinco? Talento, né?
qualidade, e muitas vezes essa qualidade ela não vem do treinamento, ela não vem das ferramentas, ela vem do que o Espírito trouxe, né? E quando a gente fala do que o Espírito trouxe de vidas anteriores, né? O Espírito conquistou de vidas anteriores esse processo, e por isso se sobressaem, por isso tem mérito, tem o poder, né? De estar sempre ganhando, né? Adquirindo, né? Longevidade no seu esporte ou na sua atividade, né? A gente está falando de esporte, mas a gente poderia falar de áreas, né? Como engenharia, direito, a política, né? A gente que trabalha com a espiritualidade sempre recebe pessoas que perguntam, né? Eu sempre peço para a espiritualidade, eu faço de tudo, trabalho, tento ter uma vida certinha, e sempre peço e nunca recebo a graça, né? E geralmente a gente percebe o que se pede, né? Se pede dinheiro, se pede casa, carro e outros bens materiais, né? E a gente esquece que a gente é um ser espiritual e que a espiritualidade ela independe da religiosidade, ou seja, todos nós somos seres espirituais, independente de ser ateu ou não. E nós temos que entender que o espiritual é o imaterial, ou seja, aquilo que a gente não consegue ver, pegar, né? Então, dentro desse processo, né, todos nós somos, né? E dentro desse processo espiritual, nós só vamos receber aquilo que é importante para a nossa evolução, né? E muitas vezes nós, antes de encarnar, pedimos para nascer pobre, para conquistar uma situação onde cheguemos a ser juiz, para julgar situações onde possamos ser imparciais e procurar julgar com justiça, né? Todas as situações sem denegrir ou prejudicar ninguém, né? E muitas vezes isso acontece, né? Nascemos pobres e tudo mais. Só que às vezes nós esquecemos, e sempre esquecemos daquilo que pedimos. Por quê? Porque nós encarnados não somos espíritos bonzinhos, né? Todos nós temos um histórico, né? Muitas vezes, por que nós não gostamos de tal pessoa? Porque todos nós temos obsessores, né? Porque em algum momento fizemos mal a alguma pessoa, né? E aí, como instrumento da lei, né? Da lei, da justiça divina, essa pessoa vem nos obsediar, justamente porque nós praticamos um delito contra ela, né? Isso faz parte da lei de causa e efeito, de ação e reação, né? Então, dentro desse processo todo, né, eu fico achando injusto que eu tenho um amigo que tem dinheiro e tem uma condição social boa e consegue pagar um bom colégio para que ele seja juiz, né? Sendo que eu esqueço que eu também tenho potencialidades. Eu posso não ter o dinheiro, mas eu tenho a inteligência, eu gosto daquilo, eu quero fazer aquilo e eu tenho que lutar por aquilo. Esse é o meu caminho, né? Então, é desbravando para chegar no objetivo. E muitas vezes é muito mais bonito, né? Quantas vezes a gente ultrapassa os limites e consegue perceber que ainda tem mais coisas a conquistar. E quando muitas vezes percebemos que temos tudo na nossa mão e nos acomodamos, né? Não conseguimos produzir mais, né? Então, a gente também escuta muito as pessoas dizerem assim: olha, eu sou uma pessoa boa, nunca fiz mal para ninguém, mas e o bem? Eu não faço mal, então, na verdade, quem faz mal está na vantagem, porque quando nós vivemos num universo energético de ação e reação, né? Jesus disse: receberás de acordo com as tuas obras, né? Se você não construir obras, o que queres receber? Né? Cada um tem aquilo que merece, de acordo com o que? A lei do mérito.
né? Juntamente com a lei de justiça, né? Então, assim, se eu faço por onde, né? Faço tudo aquilo, esgoto as possibilidades, né? E não alcancei a graça, eu tenho que ter a humildade, perceber que alguma coisa está faltando. Então, me aceitar, me acolher, né? E perceber aí o que falta para mim conquistar o mérito daquilo que eu tanto quero. Porque em algum momento lá atrás, né, eu não cumpri, né? Então eu tenho que valorizar, né? Então, justamente aquilo que a gente tem dificuldade de conquistar nessa vida presente é aquilo que não valorizamos em vidas passadas. E a gente não precisa fazer regressão para isso. É só perceber. Tem vários livros, eu até vou citar aqui o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 5, Causas Anteriores das Aflições, né? Que diz, né, exatamente isso, que nós não adquirimos aquilo que queremos porque no passado nós não valorizamos. Nós viemos para aprender a valorizar. E à medida que nós aprendemos a valorizar, nós conquistamos. Recebemos tantas, tem tantas histórias, né, nesse meio espiritual, né, do cara que decepava braços das pessoas, né, em vidas passadas e se tornou um chefe de uma empresa, uma multinacional, e era uma pessoa extremamente boa, pacífica, né, ajudava seus funcionários, né, e teve um dia que faltou um funcionário, ele foi para a lida, né, e perdeu o dedo. Ou seja, era para ele perder o braço, mas ele perdeu o dedo por quê? Porque ele melhorou, né? Ele buscou a sua melhora, ele buscou a sua evolução. Ou seja, muitas vezes a gente chora por muitas coisas, né? Reclama por muitas coisas, quando na verdade nós temos que encontrar dentro dessas dificuldades desafios, são desafios, né? Temos que encontrar dentro dessas dificuldades força, coragem, alegria, amor no coração e continuar lutando. É esse o mérito, né? A gente não, hoje, um mundo globalizado, né, com a internet, a gente não percebe que tem muitas figuras das redes sociais, famosos, que são infelizes, tem muito dinheiro, tem uma condição social enorme, mas sempre falta alguma coisa, seja nas relações amorosas, seja no seu trabalho, seja alguma coisa que não consegue conquistar, não consegue viver bem com aquilo, né? Isso a gente percebe, né? Independe da condição social, se você é rico ou se você é pobre. O importante é você traçar uma meta, né? Quando nós traçamos uma meta, um objetivo, né, nós conquistamos, né? E é claro, esse objetivo, essa meta, ela vai sempre de acordo com o nosso processo evolutivo, né? Se sai um pouquinho, tá dando sinais, olha, cuidado, você vai se perder aqui, tá longe daquilo que você pediu, né? A não ser aquelas encarnações compulsórias, onde você é obrigado, você vem com o processo que você tem que fazer, né? Por quê? Porque você contraiu muitos débitos em vidas passadas, né? A sua conta está muito negativa, então você é obrigado a encarnar e seguir um processo. Agora, quando reprova, ou seja, nós pedimos, né? Pedimos para nascermos em tal condição, em tal etnia, né? Com tal etnia, com tal família, em determinada situação, é justamente porque nós pedimos para desbravar tudo isso e aprender com aquelas pessoas, né? Aprender com aquela situação, né? Aprender com qualquer dificuldade que possa ter etnicamente, né? Seja em qual país for, né? Para que possamos vencer os obstáculos e chegar aos objetivos, né? Já diria o Nelson Rodrigues que a unanimidade é burra, né? E é uma verdade, né? Nem Jesus Cristo tinha unanimidade, né? Então, mas nós sabemos que a maioria das pessoas que conhecem a palavra de Jesus segue o caminho, né? E não todos, mas a maioria, né?
Então é importante a gente perceber que a gente tem que fazer a nossa parte na ação, na construção, né? Para que a gente possa ter o recebimento da colheita, né? Não adianta a gente não plantar e querer colher, né? Então eu ouço muito as pessoas dizerem: eu não mereço isso. Se a gente está passando por aquela determinada situação, é porque a gente merece, e a gente tem que olhar mais além. Se isso está acontecendo comigo, é porque eu tenho que refletir em relação a essa questão, e eu tenho que mudar, melhorar o meu olhar, melhorar meu paradigma, melhorar minha reflexão. E o que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que aprender com essa dificuldade? Se eu tenho um filho e esse filho me faz sofrer, aonde foi que eu errei na educação dele? Não adianta eu passar a mão na cabeça. Aonde foi que eu errei? Ah, mas às vezes você faz de tudo para aquela criança e acaba se tornando um marginal. Você tem que estar com a consciência tranquila. Você fez de tudo, você deu de tudo, mas ele se tornou porque todos nós espíritos viemos com tendências, né? Seja elas sexuais, seja elas de roubo, de furto, de droga, seja elas do que for, né? Então é importante sempre passarmos para as crianças a moral, né? A moral do Cristo, a moral de qualquer avatar que veio à Terra falando sobre a Boa Nova, né? Independente da religião, mas que ela entenda que existe algo maior, né? Que ela compreenda que existe algo maior. E quantas crianças nunca tiveram um ensinamento religioso por parte da família, e quando chegam à maioridade escolhem um caminho espiritual? Porque já está nele essa busca, né? Então, da mesma forma, o cara que enveredou por lado da bandidagem, são tendências, né? Você trabalhou, você escutou possibilidades, então fica tranquilo, porque é a prova que o Espírito que veio como seu filho tem, né? Que nós temos que perceber o seguinte: nós damos quando somos pai, mãe, há uma responsabilidade. Nós damos oportunidade a um Espírito de encarnar. Criamos, educamos, né? Mas temos que em algum momento soltá-lo para o mundo. E ao soltá-lo para o mundo, é que aí ele vai se deparar com tendências, com situações, com aprendizados, né? E aí que vai se mostrar em que ponto ele é mais egoísta do que era quando era criança, vaidoso, né? Preconceituoso, ignorante em alguma coisa sempre nós somos. Então nós temos que buscar sempre o conhecimento e a aprendizagem em relação àquilo que nós queremos cada vez mais buscar ou aprender, né? Então é importante a gente perceber que a lei do mérito, a lei da meritocracia, né? Ela é muito mais além do que o momento atual. É claro que algumas coisas são significativas, por exemplo, um investimento em um produto. Se esse produto tem um investimento alto e é um produto que muito bom, excelente, né? Ele vai ser mais caro que um produto inferior na questão de investimento e de qualidade, né? Então tem essa meritocracia, né? E a gente parar para pensar na pessoa, no espírito, né? Às vezes tem um investimento maior, com certeza as possibilidades elas são maiores, mas muitas vezes quando temos um investimento maior nós nos acomodamos, né? Então é importante nós abrirmos o olho. Quando nós temos um investimento menor, muitas vezes nós corremos atrás, nós buscamos, nós queremos, e às vezes nós percebemos que nós temos mais ainda a dar, além daquilo que nós já ultrapassamos, e muitas vezes ultrapassamos aquele que tem um investimento superior, né? Então você vê que, eu dei o exemplo do produto, muitas vezes o ser humano ele pode ultrapassar esses limites, né?
Então é importante a gente perceber que as leis universais, a lei da justiça, por exemplo, ela precisa ser mais equânime e mais próxima das leis espirituais para que nós sejamos justos em relação ao nosso próximo. E a lei da justiça, ela caminha ali com a lei do mérito, né? É justo, é meritório, né? Tem o merecimento, não é sorte, não é acaso, porque o acaso não existe, o que existe é o encontro marcado. Tudo caminha de acordo com aquilo que nós vamos construindo, né? Muitas vezes nós planejamos, né? E chegamos a um objetivo. Então que possamos entender, compreender, perceber isso. E perceber que nós não somos perfeitos, né? Que errar é saudável, né? Eu que trabalho com artes, digo isso porque quanto mais nós erramos, mais nós chegamos à possibilidade de construção de um personagem. Então é interessante isso, né? A gente aceitar o nosso erro, acolher o nosso erro e seguir em frente, né? Aprender com cada situação. Não se criticar, se menosprezar, se colocar para baixo, ou criticar o irmão, o amigo, a pessoa que também errou. E todos nós estamos aqui em aprendizagem. O processo de evolução ele é contínuo. Enquanto nós não chegarmos a um denominador comum, nós vamos continuar encarnando e construindo de acordo com aquilo que o Espírito pede, né? Que nós trabalhemos o orgulho, a vaidade, o egoísmo, que nós possamos ser pessoas melhores, né? Mais éticas, né? Então, para que o mundo melhore, né? Então, é um processo evolutivo. Jesus continua nas pairagens, como Cristo planetário do planeta Terra, continua no seu processo de evolução espiritual, porque existem planetas mais evoluídos que a Terra. Né? Nós já passamos, né, 2019, julho de 2019, segundo o Chico, né, de expiação em prova para um mundo de regeneração. Nós estamos na regeneração. E é natural que aconteça esse processo de transição, né, que muitos desencarnes ocorram. Poderia ser em guerra, está sendo uma pandemia. Né? Então, que percebamos o que há de bom também nessa pandemia. E as pessoas ainda não entenderam. Não vai voltar ao normal, não existe normal. O que existe é uma situação onde nós temos que aprender com ela a entender esse processo. O que as leis naturais, o que é natureza, o que o universo, o que Deus quer de mim nesse momento. Não é que eu simplesmente continue desregradamente, sistematicamente indo a lugares que não deveria ir, indo para balada, né? É bom, é excelente sair para dançar, tomar alguma coisa, né? Mas quando você vai para um desregramento, se torna ruim, se torna pernicioso, vai para um caminho onde não devemos ir, né? E aí que está a reflexão, né? Será que nós, humanitariamente falando, por que veio esse vírus, veio essa crise, essa pandemia mundial? Porque não é só no Brasil, né? É global. Alguma coisa precisa mudar, as pessoas precisam mudar. Elas não podem querer continuar fazendo o que sempre estão fazendo e ter saudade do que está sempre fazendo, né? Porque senão não vem o novo. É por isso que ainda nós recorremos a filósofos antigos. Nós ainda vamos lá buscar o que o Sócrates falou, o que o Platão falou, o Sêneca falou, o Schopenhauer, Dostoiévski, o Kant. Mas e nós? Né? Eles falaram tanta coisa, eles eram à frente do seu tempo, né? E eles continuavam no seu processo de ação, né? E nós paramos, né?
E nós temos que avançar, né? Qualquer tipo de ritmo musical ele é importante, ele é bom, né? Mas não é só isso, né? A gente tem que caminhar, né? Festa é bom, mas não é só isso, a gente tem que caminhar. Não é só trabalhar também e encher a cara, né? A espiritualidade espera um pouco mais de nós, e eu sempre falo, quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando da essência. Nós não viemos aqui a passeio, nós viemos aqui para construir alguma coisa. E é muito triste quando a gente tem a sensação de que não construiu nada. É importante a gente rever os nossos conceitos. Não tem idade para isso. Você pode ter 50, 60, 70 anos. Se você tiver 20, melhor. Sacou rápido, mudou a chave. E o que eu preciso fazer? Nada é proibido. Tudo é permitido. Mas nem tudo é lícito. E quando a gente percebe isso, a gente percebe por que o fulano teve o mérito e por que o ciclano não teve. O julgamento é algo que também nos leva a situações deploráveis. Fundo do poço, muitas vezes. Porque aquele que julga, em algum momento vai ser julgado. Então, possamos olhar para o nosso caminho, olhar para a nossa construção, perceber que temos dificuldades sim, mas que muitas vezes tem um irmão que tem uma dificuldade maior. Olha como ele se sai bem da dificuldade dele. Olha como ele enfrenta bem. E por que eu não vou poder enfrentar a minha dificuldade? No que eu sou melhor que ele? Somos todos filhos de Deus. Claro, temos experiências diferentes, conhecimentos diferentes, mas temos potencialidades, cada um a seu modo. Então, que cada um possa utilizar aquilo que tem de melhor para construir um mundo melhor, uma vida melhor. Eu trouxe essa questão da lei do mérito, falando da lei de justiça, né? Para que a gente possa refletir um pouco, tá? Muitas vezes nós reclamamos demais e não percebemos que temos que olhar para nós. Será que realmente eu mereço ou eu quero? Porque uma coisa é querer, outra coisa é merecer. No nosso íntimo a gente sabe se merece ou se não merece. Vibrações de amor a todos. Fiquemos em paz. Que a luz do Mestre Jesus possa estar com todos nesse momento. Que possamos vencer obstáculos e adversidades. Vibrando muito amor pelo Brasil. Gratidão, gratidão, gratidão. Que a luz do Mestre possa estar presente. Que a luz de Ismael possa estar presente em nome de Jesus.